sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh! Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Galileu, Galileu. Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Mais um dia, mais um domingo
segundo a graça e a misericórdia do Senhor, podermos estarmos juntos novamente aqui, ainda que virtualmente, mas unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, para termos esse momento de comunhão e de reflexão na palavra do Senhor. Amém? Quero iniciar esse momento, esse culto, lendo um trecho aqui da palavra do Senhor. Se encontra no livro de Isaías, capítulo 66. Vamos ver apenas 2 versículos que diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas estas coisas e assim vieram a existir? Diz o Senhor. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Amém? Graças a Deus. Quis especialmente ler esse texto nesta manhã, porque pela graça de Deus, pela misericórdia, o cuidado do Senhor, vários de nós podemos chegar à casa do Senhor nesta manhã. Estamos tendo o nosso culto presencial, mas muitos não podem ainda, muitos ainda também preferem se guardar na sua casa, ou até mesmo outras limitações, até alguns irmãos enfermos. E o que eu quero deixar com esse texto é que Deus está aí com você, né? Esse texto que lemos diz o Senhor dizendo: mas que casa vocês podem me edificar? Eu não habito em casa feito por mãos humanas simplesmente, mas habito no coração daquele que está humilde e contrito e que obedece a minha palavra. Para a gente celebrarmos juntos, mesmo à distância, comemorarmos mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, é importante termos a noção que Deus está conosco, ainda que estejamos separados fisicamente. Então, nesta manhã, eu quero orar pedindo que Deus te abençoe aí onde você está, ministrando a sua mente, ao seu coração, ministrando ao seu espírito, e que esse domingo, que esse dia, que essa palavra que você vai ouvir hoje possa ministrar a sua vida, ao seu coração, fazer bem à tua alma, ao teu espírito e edificar a sua vida. Amém? Oremos então. Senhor Jesus, queremos agradecer pela oportunidade de muitas vezes chegarmos àquele local ali que temos como casa do Senhor, porque foi consagrado para o Senhor, foi consagrado, Senhor, para a oração, para a reunião do teu povo. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor só está ali porque nós estamos ali, Pai. Mas o Senhor, acima de tudo, habita no coração daqueles que o buscam, daqueles que o temem, como mesmo o Senhor o diz na sua palavra. Queremos desde já rogar a tua bênção, rogar a tua graça, rogar o teu cuidado, Senhor, sobre a vida de cada um dos ouvintes nesta manhã, cada um dos que estão podendo assistir esse culto, esse momento de adoração, de comunhão, de meditação na palavra, que o Senhor esteja visitando desde já a vida de cada um, seja nas suas necessidades físicas, seja nas suas necessidades materiais, financeiras e principalmente, Senhor, nas necessidades da sua alma, das suas emoções e do seu espírito, Pai. Que o Senhor esteja operando poderosamente, guardando, orientando, trazendo aquela viva esperança que o seu Espírito comunica às nossas vidas, aos nossos corações, renovando, Deus, a nossa fé, renovando as nossas forças para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nesse dia, nesta semana, nesse ano ainda, e em todos aqueles anos que o Senhor tem para nos conceder aqui na terra dos viventes. Pai, agradecemos por tudo que tem nos feito, tem nos dado até aqui. Te louvamos pelo seu amor, pela sua graça, pela sua muita misericórdia para conosco, nos dando da sua salvação, nos dando do seu Espírito,
suprindo em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Pai, abençoa o teu povo, nós os abençoamos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ter alguns louvores, irmãos, em adoração ao Senhor, e em seguida vamos estar então meditando na palavra do Senhor. Amém?
Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Pra encher o bolso de dinheiro, eu não nasci. Pra encher igreja, eu nasci pra conhecer Jesus.
Bom dia mais uma vez, queridos irmãos. Vamos dar início à meditação na palavra do Senhor. Desde já rogamos ao Senhor que ministre segundo a necessidade de cada um, segundo a vontade do Senhor para cada um de nós. Eu quero introduzir a nossa meditação lendo aqui o texto para nós refletirmos. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5. Vamos ler do verso 1 até o verso 15. É um texto que geralmente na maioria das Bíblias traz o título O Paralítico de Betesda. Podemos dar um título também a esta mensagem, segundo a pergunta que Jesus fez: queres ser curado? Esse é o título para nós refletirmos nesta manhã. Mas vamos ler aqui, Evangelho de João 5, do capítulo 5, do verso 1 até o 15. Diz assim a palavra: Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma das festas dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste costumava ficar ali uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Vendo-o Jesus deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, agora que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus quem era o que tinha curado. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Vemos nesse texto, irmão, algumas lições aqui extremamente importantes para a nossa vida. Uma delas, especialmente, é o aspecto da cura. E entendemos que Jesus pode nos curar. E a cura, quando a gente fala de cura, não estamos nos referindo apenas ao aspecto físico da nossa humanidade, mas também no aspecto emocional, especialmente no aspecto espiritual, para o qual Jesus veio, para nos perdoar todos os nossos pecados e abençoar, redimir a nossa vida, dar sentido à nossa vida. Nesse texto nós encontramos justamente isso, um homem paralítico, há 38 anos, que tem um encontro com Jesus. E Jesus, nesse encontro, lhe faz uma pergunta: Queres ser curado? Uma pergunta até que nós podemos dizer assim, quase que desnecessária, porque se aquele homem estava ali esperando a cura, perguntar-lhe se queria ser curado, é algo que podemos falar assim, mas havia necessidade dessa pergunta? E conforme nós vamos ver nesse texto, havia. E não só havia, como há ainda essa necessidade de nós perguntarmos para nós mesmos, em face, às vezes, das nossas necessidades: eu quero ser curado? Eu quero
mudar esta minha situação? Então, a partir dessa consciência, talvez não, quando tomamos essa consciência e a graça de Deus nos abençoa, nós conseguimos reverter essa situação. Vamos dar uma olhadinha nesse texto e entender melhor como que isso pode acontecer, como é que isso pode chegar à nossa vida através da graça do Senhor. É interessante, nós vemos aqui nos primeiros versículos da palavra, né? Verso 1 diz que Jesus subiu a Jerusalém para estar ali e assistir uma das festas dos judeus. O povo judeu, de uma certa maneira, a gente pode até dizer que era um povo festeiro, né? Um povo que gostava de celebrar as festas que Deus mesmo havia ordenado que celebrassem. Se cataloga na Bíblia pelo menos 7 festas dos judeus, né? A festa da Páscoa, que é a saída do Egito, a festa dos tabernáculos, que eles celebravam de uma certa maneira também o tempo que viveram em cabanas, e várias outras, né, que se decorriam celebrando alguns momentos especiais da história de Israel, a festa do Pentecoste, que é a festa da colheita, mas que ficou tremendamente marcada porque foi o dia de recebermos também que, segundo o Novo Testamento, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo sobre a vida daqueles irmãos que estavam ali reunidos no cenáculo, orando, buscando a presença do Senhor. Então, o povo de Israel é um povo festeiro, um povo que, não estou dizendo que é um povo desorganizado, bagunceiro, nada disso. É um povo que gosta de celebrar as vitórias, de relembrar as vitórias do Senhor. E isso é importante para as nossas vidas, né? Muitas vezes, eu pessoalmente também não sou uma pessoa assim que gosto muito de festas tal, mas eu gosto de estar com os irmãos, gosto de relembrar os bons feitos, seja na família, seja na igreja, seja com os amigos. E era isto o sentido das festas de Israel, da gente celebrar, né, aquilo que Deus já fez na nossa vida. E isso é muito importante, nós estarmos celebrando, nós estarmos agradecendo, sede agradecidos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e o que Ele continua fazendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vemos aqui, em seguida, no verso 3, que fala ali de um determinado local que na Bíblia é chamado de Tanque de Betesda, né? No hebraico, esse nome significa Casa da Misericórdia. Segundo alguns historiadores, o nome original desse local era Tanque das Azeitonas. Por quê? Porque era um local onde havia uma plantação e segundo a história, possivelmente essas águas eram um tipo de água medicinal, em que as pessoas iam ali para se banhar, para melhorar de alguns aspectos físicos e até serem curadas de algumas enfermidades. E, segundo a história, isso se tornou uma tradição e não se tem uma explicação exata se realmente como que acontecia isso, se um anjo descia e agitava as águas, ou era uma concepção do povo, e pela fé, quando as águas eram agitadas, eles acreditavam nisso, e então alguém que entrasse ali primeiro era curado. Como em alguns outros relatos da Bíblia, a explicação não é clara e às vezes até é difícil mesmo de se chegar a alguma conclusão. Mas é interessante que nem o próprio Jesus entra nessa questão e ele não tenta explicar isso. Jesus olha para aquele homem e faz o que tem que ser feito e não entra nessa polêmica a respeito se havia o anjo, por que o anjo
descia só de vez em quando? Por que que curava só o primeiro que entrava na água? Mas Jesus faz a obra dele. Então, o que nós aprendemos aqui é que há coisas que às vezes também na nossa vida não tem muito explicação. O porquê que aconteceu, por que deixou de acontecer, por que Deus o permitiu. Mas o que nós aprendemos aqui é que devemos olhar para Jesus, confiar em Jesus, independente das circunstâncias da nossa vida. Como a gente aprende na Bíblia, a vivermos pela fé, não sermos irrealistas, fugir da realidade, não. Mas apesar da realidade, em cima da realidade, aplicamos a nossa fé e podemos então confiar nos dias futuros. Aqui no verso 4, nós vemos esta questão, que o anjo agitava a água. Independente de ser uma coisa que acontecia realmente de tempos em tempos, ou se era a fé do povo que trazia isso, mas nos mostra isso, que era um momento de esperança. Talvez Deus o fizesse sim, que de vez em quando um anjo descesse, agitava aquelas águas, para quê? Para trazer esperança àquele povo que ali se reunia. E isso, de uma certa maneira, também nos remete que nós sempre devemos ter esperança, a cada dia. Muitas vezes nós estamos em lutas, em situações difíceis, enfrentando problemas, e às vezes até mesmo interiormente a nossa alma às vezes está cansada, às vezes está aflita, está angustiada, mas quando nós colocamos a nossa fé sobre isso, há esperança na nossa vida, há esperança no nosso coração. Muitas pessoas ficaram ali muito tempo. Esse homem estava ali, como diz o texto, há 38 anos. E interessante, ele parece que não perdia a esperança. Deu a entender que ele nunca pediu, vamos voltar para casa, não tem jeito, não consigo. Não, ele estava ali esperando. Isso nos remete que nós sempre devemos estar esperando. A cada dia, né? Cada dia que vivemos, podemos às vezes dizer, olha, mas esse dia, mais um dia de trabalho, mais um dia com chuva, mais um dia com sol quente, temos tantas coisas a nos referir, mas também podemos dizer, olha, esse é o dia que o Senhor fez. Podemos celebrar, podemos alegrar-nos pela vida que Ele tem nos dado, pela graça que Ele tem nos dado, pela sua salvação, pela sua misericórdia, e podemos também ter expectativas boas. O que será que o Senhor hoje vai fazer de bom na minha vida? O que o Senhor será que tem para mim nesse dia na minha vida? O que será que o Senhor tem para mim nesta semana de bom? Devemos ter sempre expectativas boas, ainda que muitas vezes estejamos no meio de uma multidão que está enferma, que está às vezes sofrendo, mas podemos ter a expectativa boa de que o Senhor pode ministrar a nossa vida nesse dia, nessa semana, e fazer com que a nossa vida seja abençoada e até mesmo curada, se necessário. Então, uma das coisas importantes que aprendemos aqui nessa história verídica, é claro, do tanque de Betesda, é que podemos ter esperança, mesmo em meio à multidão, às vezes sofrendo, mesmo em meio à multidão, às vezes com dificuldade, mas podemos ter esperança que o Senhor quer e pode ministrar a nossa vida segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. No verso 6, nós encontramos então esta pergunta aqui importante, né, para esse texto, para a nossa vida, onde Jesus chega perto daquele homem que estava ali há 38 anos, como diz o texto. Não sabemos qual que era a enfermidade daquele homem, simplesmente o texto diz que ele estava
paralítico. Uma versão diz que ele estava inválido. E eu queria que a gente tomasse essa palavra hoje, inválido, no sentido não de excluído, não no sentido de que não serve para mais nada, porque às vezes a gente pode ter algumas coisas que são inválidas. Olha, isso aqui está inválido, eu vou jogar fora, não serve mais para nada. Não, mas aqui inválido é no sentido de que não estava usando o seu potencial. Se a gente pode tomar um exemplo, a gente pode dizer assim, olha, era um celular descarregado, ou podemos dizer que era um liquidificador, que ele estava ali, mas sem energia elétrica ele não ia funcionar, ou qualquer outro aparelho. Ou seja, não que aquele homem estava inválido no sentido de que não tinha mais jeito, mas no sentido de que momentaneamente, ainda que há muito tempo, 38 anos, ele não conseguia andar, possivelmente, não conseguia expressar as suas funções para as quais Deus o criou, para as quais Deus o fez. Em nossas vidas, geralmente quando passamos alguma dificuldade muito grande, ou principalmente alguma dificuldade crônica, no sentido que leva muito tempo para a gente estar trabalhando aquilo, superando aquilo, podemos nos sentir não só inválidos, momentâneos, mas o diabo pode até lançar na nossa mente que nós estamos inválidos no sentido de que não tem mais jeito, que não presta para mais nada, seja a nossa vida ou algumas funções que o Senhor nos deu, sejam elas às vezes no aspecto físico, mas também às vezes no aspecto profissional, no aspecto de comunhão com a nossa família, de realização com a nossa família e tantas outras coisas que o Senhor pode fazer na nossa vida e através da nossa vida, mas que por algum motivo, algum acontecimento até, nós ficamos paralisados e podemos ter essa ideia negativa de estarmos inválidos para sempre. Mas não, podemos estar inválidos, mas por algum acontecimento, mas esta situação pode ser mudada. Como vemos pouco antes, sempre devemos ter esperança e confiar no amor, no cuidado, na misericórdia do Senhor. Mas Jesus faz essa pergunta: queres ser curado? Por que Jesus pergunta a uma pessoa que está ali, enferma, doente, há tanto tempo, se ele quer ser curado? Parecia óbvio que ele queria ser curado, mas o que nós podemos deduzir dessa pergunta é que Jesus está dizendo, olha, está preparado para ser curado? Está confiante que vai ser curado? Ou seja, devia haver uma expectativa de cura, devia estar preparado para ser curado. Se a gente pode tomar um outro exemplo daquela mulher que há muitos anos também tinha um fluxo de sangue e ela determina no seu coração que ela vai ao encontro de Jesus e ela vai tocar em Jesus e ela iria ser curada ao tocar em Jesus. Tanto que quando Jesus sente o toque daquela mulher, ele diz que saiu dele poder e ele pergunta quem me tocou. Os discípulos dizem, mas olha, tanta gente encostou no Senhor, tocou no Senhor, e o Senhor pergunta quem me tocou? Ele diz, não, alguém especificamente tocou em mim. Ou seja, aquela mulher, ela estava preparada para ser curada. E Jesus está dizendo para aquele homem, você está preparado? Está pronto para ser curado? Porque a cura implica em mudanças na nossa vida. Aquele homem, com certeza, ele sobrevivia ali de ajuda, de doações, e ele estando curado, essa perspectiva mudaria. Talvez ele até tivesse que encontrar um trabalho, um emprego, que eu creio ele o faria com muita alegria, mas ele tinha que estar consciente disso. E talvez tantas outras implicações que a doença
aquela enfermidade, aquela paralisia nos traz, e quando nós dizemos, eu quero ser curado, nós estamos dispostos a não só ser curado, mas a vivenciar uma nova perspectiva de vida para nós. E foi esta pergunta que Jesus disse para aquele homem: olha, você quer ser curado? Você quer ser, se a gente traz para os nossos dias, você quer ser liberto? Você quer ser salvo dos seus pecados? Você quer uma mudança significativa na sua vida, nesse aspecto, nessa situação? Sim, Senhor, eu quero. Tá bem, vão ter algumas implicações, que nós sempre as consideramos boas, mas temos que enfrentá-las para a nossa vida, para que realmente permitamos que o Senhor opere sobre nós. Queres ser curado? Não devemos ter na nossa imaginação ou na nossa mente o sentido de que eu quero ser curado, Senhor, mas eu não mereço. Sim, irmãos, nós não merecemos. Ninguém merece ser curado pelos seus bom procedimento. Ainda que muitos de nós sejamos pessoas honestas, boas, e que nem cometemos, às vezes, algum pecado para que a enfermidade venha sobre nós, mas precisamos ter em mente que não é pelo nosso merecimento, mas é pela graça, pela misericórdia do Senhor, pelo amor que Ele tem por nós em querer nos ajudar, nos curar, que isso acontece. Às vezes comentamos sobre algum acontecimento, sobre alguma pessoa, dizemos, puxa, essa pessoa não merecia isso. E às vezes não merecia, né? Se a gente for fazer uma análise, olha, aquilo não deveria ter acontecido com essa pessoa. Mas vivemos num mundo que, queiramos ou não, irmãos, é injusto. Deus é justo, mas o mundo não é, não. Né? O mundo muitas vezes é injusto. Então, não é também pela nossa justiça, é mais uma vez pela graça, pelo amor do Senhor. Então, quando estamos em alguma luta, alguma necessidade, devemos perguntar para nós mesmos: realmente eu quero sair dessa situação? Realmente eu quero mudar a minha situação? Realmente eu quero ser curado? Porque se nós não partirmos dessa premissa, fica mais difícil até para o Senhor curar a nossa vida. Bem, no verso 7, vemos que essa perspectiva, ele estava ali de uma certa maneira preso, não só à sua paralisia física, né, a sua invalidez física, mas também estava possivelmente preso a um condicionamento mental, espiritual, que o determinava naquele momento, naqueles dias, ali na sua vida. É por isso que vem a pergunta: queres ser curado? Mas para que ele reflita também sobre essa perspectiva. Se você ler o verso 7, você vai ver que quando Jesus o pergunta, ele diz assim: Senhor, mas o que acontece é que a água é agitada e não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me coloque no tanque, e quando eu vou tentar sempre tem alguém que chega primeiro do que eu, e aí eu não consigo. Então é por isso, Senhor, né? E na verdade Jesus não perguntou por que ele não era curado. Jesus perguntou se ele queria ser curado. É uma pergunta diferente, porque na nossa vida nós muitas vezes também respondemos a uma pergunta de maneira diferente. Às vezes fazemos como esse homem, né? Se Jesus perguntasse a nós: você quer ser curado? Jesus, mas não tem jeito, Senhor, eu não tenho fé suficiente. Senhor, mas eu não tenho ninguém que me ajuda. Senhor, eu não tenho dinheiro, Senhor. E tantas colocações, muitas delas até justas, né, poderíamos dizer,
que vem à nossa mente e que damos em resposta àquela pergunta que o Senhor nos faz: queres ser curado? Não que muitas delas, o homem não estava mentindo, ele não estava enganando, ele não estava usando aquilo como uma simples desculpa porque ele não queria ser curado. É que, de uma determinada maneira, a mente dele ficou preso nessa única possibilidade. Olha, tem que ser no dia que o anjo mexe as águas. Eu tenho que ser o primeiro a chegar ali. E várias vezes, nas nossas dificuldades, nós colocamos um único caminho para a solução e não entregamos aquele problema na mão do Senhor e pedimos que Ele nos oriente. Porque, como nós vimos no texto, Jesus não discute sobre a questão do anjo, sobre ser o primeiro a entrar na água. Jesus simplesmente pergunta: queres ser curado? E a resposta daquele homem simplesmente devia assim: sim, Senhor, eu quero ser curado. Mas ele elencou ali várias questões pelas quais ele não conseguia, não poderia ser curado. Então Jesus disse: não, em outras palavras, né, Jesus demonstrou a ele: não precisa ser só dessa forma. Tanto que Jesus o disse: toma o teu leito, levanta, né, e anda, vai para a tua casa. E ele tomou ali a sua cama e levantou e foi embora. Ou seja, Jesus deu uma outra possibilidade. Na nossa vida, nós sempre devemos nos perguntar: Senhor, é só este o caminho? É só esta a possibilidade? Se assim o for, que o Senhor nos capacite. Se não, o Senhor pode abrir outros caminhos. Muitas vezes ficamos presos na nossa vida em acontecimentos, em situações que paralisam a nossa vida. Quero me referir a algumas situações, né? Às vezes uma debilidade física mesmo. Eu gosto muito de, às vezes, ver alguns vídeos, já ganhei até um livro do Nick Vujicic. Esse Nick Vujicic, ele é um jovem, hoje deve ter um pouco mais de 30 anos, e ele, para quem conhece a história, para quem não conhece a história, ele é um jovem, ele é filho de um pastor australiano, que ele nasceu sem os dois braços, sem as duas pernas, né? Quando ele nasceu, o pai dele estava assistindo o parto, inclusive, e quando ele viu que o filho, estava começando ali o parto, o filho não tinha um dos braços, ele não aguentou, ele saiu da sala e depois, quando o médico foi falar com ele falou assim: eu sei, doutor, ele não tem um braço, né? E o médico disse: não, ele não tem um braço, ele não tem os dois braços. E tem mais, ele não tem as duas pernas. E o Nick teve uma infância, né, como possivelmente a gente pode imaginar, uma adolescência sofrível num determinado sentido, de que ele se achava inválido, ele se achava mais do que inválido, ele se achava imprestável para qualquer coisa. E ele conta na sua história que até tentou suicidar uma vez na bacia, na banheira ali, com alguns milímetros, né, alguns centímetros de água só, porque ele se achava inválido. Mas até o dia em que ele deixou Jesus entrar no seu coração, em que ele quis ser curado, e Jesus então modificou o modo dele pensar. Jesus não lhe concedeu dois braços, duas pernas físicas, mas Jesus fez mais do que isso. Jesus trouxe uma convicção tremenda que a vida dele, ainda que sem os braços e sem as pernas, era uma vida que valia a pena ser vivida e que tinha um propósito. E hoje Nick, ele é um pregador do Evangelho, ele é um palestrante, não só nas igrejas, mas dá palestra para executivos, já esteve no Morumbi, em São Paulo, né, dando uma palestra no Morumbi para muita gente, falando da esperança, falando da graça, falando da importância de nós termos uma perspectiva
diferente às vezes da vida, e o Nick, ele não só tem essa perspectiva, como ele se sente e vive essa perspectiva. Ele é um jovem que brinca com as pessoas, no sentido fisicamente, pratica surf, ultimamente se casou, né? Então, tem uma vida que, independente até da limitação física, é uma vida que ele aprendeu que é uma vida válida. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente está dizendo assim, eu só vou ter uma vida válida, só vou ter uma vida que é importante de vida se acontecer isso. E às vezes não. Às vezes, mesmo naquela limitação, Deus é poderoso para usar a nossa vida. Outras vezes nós ficamos presos em alguns acontecimentos, né, que acontecem na nossa vida, principalmente alguns acontecimentos que nos trazem muita dor, que nos fazem às vezes perder o chão, como quando perdemos um ente querido muito próximo, muito significativo na nossa vida, às vezes um pai, uma mãe, às vezes um filho, e que isso de uma determinada maneira paralisa a nossa vida. A dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, a perspectiva daquela perda é tão forte que paralisa as nossas vidas. Tem um amigo até que ele, pastor também, e que ele perdeu um irmão há cerca de 20 anos atrás, mas a mãe dele teve muitas dificuldades para conseguir superar isso, né? De uma certa maneira, a vida dela ficou paralisada, tanto que depois de muitos anos que ele já havia falecido, esse irmão dele, quando foram exumar o cadáver e tal, a mãe dele pergunta a esse meu amigo, que é pastor, irmão do falecido, nossa, será que ele poderia ressuscitar agora? De uma certa maneira, ela estava presa ainda àquele aspecto, né, de que a vida só teria valor se ele voltasse a reviver. E isso não é bom, porque nos paralisa. Tem uma menina da igreja em que eu pastoreava, e ela perdeu a mãe há alguns anos, e ela praticamente entrou até numa depressão, porque ela morava com a mãe, era a filha caçula, uma série de aspectos que ajudavam nessa questão. E então a perda foi muito sentida para ela, e de uma certa maneira ela que gostava de louvar ao Senhor, prestar o seu culto, ela ficando paralisada. Mas a graça de Deus foi trabalhando. E eu lembro que uma das coisas que eu disse a ela, disse o seguinte, olha, a sua mãe foi muito significativa, e o fato de você continuar a sua vida, de você usar os seus dons, os seus talentos, de você expressar tudo que o Senhor tem na sua vida e através da sua vida, de maneira nenhuma isso vai diminuir o amor que a sua mãe tinha por você, ou que você tinha pela sua mãe, no fato de que sua mãe gostaria que você estivesse procurando viver da melhor maneira. E o fato de você agora, às vezes, não expressar tudo isso, ou se limitar, ou ficar paralisada, não quer dizer que você ama mais ou ama menos a sua mãe. Você vai continuar, às vezes, tendo saudade, vai continuar percebendo o seu amor, mas ter uma perspectiva de que você pode, guardando o respeito, guardando o seu amor à sua mãe, continuar e ter uma vida plena, segundo a graça do Senhor. Nós vemos um caso até bíblico também relacionado a isso, quando o filho de Davi, Absalão, ele é morto numa batalha. Mas é interessante que essa batalha que ele é morto,
é que ele havia se revoltado contra Davi e havia tentado tomar o trono de Davi, depois tentou perseguir e matar a Davi. Mas mesmo assim, o texto que relata isso, lá em 2 Samuel, os capítulos 15 a 18, 19, fala que, de uma determinada maneira, Absalão era um filho muito querido, talvez o filho preferido, né, de Davi. Normalmente, como pais, a gente fala, eu não tenho filho ou filha preferida, né? Mas às vezes aquele que você tem mais comunhão, que você tem mais intimidade, e parece que Davi tinha isso com Absalão, até ele se revoltar e querer tomar o trono de Davi. E aí Davi, até os homens de Davi vão para a batalha, né, para tentar defendê-lo, e Davi até pede, olha, tentem cuidar para que não aconteça nada a Absalão. Mas Absalão é morto na batalha, e quando avisam a Davi, ele fica dias e dias numa tristeza, né, chorando e numa tristeza profunda, até que alguns homens de Davi chegam e falam para ele, mas Davi, tudo bem, Davi, você amava Absalão, era um filho preferido, mas Davi, você tem que também valorizar os demais filhos, você tem que valorizar as demais pessoas que também estão ao seu redor, você tem que valorizar os próprios soldados que lutaram na batalha para defender a sua vida, defender o seu reino. Não que Absalão perdesse o seu valor, mas os outros também têm valor. E muitas vezes então precisamos, com a graça de Deus, ver a perspectiva. Cada pessoa, cada situação, cada objeto, às vezes, para nós, tem a sua importância, mas não podemos centrar a nossa vida numa única coisa, e se aquilo não tem mais a oportunidade de estar ao nosso lado, uma pessoa ou qualquer coisa que gostamos de ter ao nosso lado, devemos, com a graça de Deus, pedir a orientação do Senhor e superar, né? Vemos muitos casos de casamentos também, onde o marido, ou às vezes também a mulher, não aceita o fim do relacionamento, que não deveria acontecer mesmo, né? Eu sempre digo que um casamento ruim, ele não precisa terminar no divórcio. Ele pode ser tratado, melhorado, ajudado pela graça, pelo aconselhamento e tantos recursos também que Deus nos dá e nos capacita para que não aconteça. Mas, especialmente na sociedade, vemos que acontece vários, e algumas pessoas não conseguem lidar com isso e ou entram em depressão, ou às vezes tenta até tirar sua vida, ou da próprio companheiro, da própria companheira, porque não aceitam isso. Não, o que nós aprendemos na Bíblia é que, com a graça do Senhor, nós podemos superar as dificuldades, podemos deixar as nossas paralisias, deixar as nossas invalidez, olhar ao redor, olhar o valor das demais coisas, das demais pessoas também, que também são tão significativas para nós, e vermos que Deus tem um plano para a nossa vida, que Deus quer usar a nossa vida. Se Ele está nos permitindo vivenciar esse dia, é porque Ele quer que nós, de alguma maneira, expressemos o louvor da sua glória, seja a gente vivendo, seja a gente ajudando o próximo, abençoando alguém, ou mesmo fazendo as nossas festas, podemos assim dizer, ou seja, o nosso almoço com os nossos familiares, a nossa comunhão com os irmãos, e vivenciando a vida que o Senhor nos permite da melhor maneira e da maneira mais correta possível, segundo a sua graça, segundo o seu amor. Verso 8, né, nós vemos aqui outra coisa importante, quando da pergunta de Jesus, queres ser curado? O que nós vemos? Nós vemos que no verso 8 e 9,
o verso 8, Jesus diz aí, levanta, pega a tua esteira e anda. E ele, então, toma essa decisão, ele faz, né? Ele agora não só quis ser curado, mas agora ele tomou a decisão de fazer algo bom, algo útil, de exercitar a sua fé, de se levantar e caminhar. E ele assim o fez pela graça, pelo poder do Senhor Jesus. Mas no verso 9, nós vemos que alguns ali, verso 9 e 10, que os judeus já foram atrás daquele homem e falaram assim, mas o que você está fazendo? Não, então, o homem, alguém me disse para mim pegar a minha esteira e levantar, e eu fiz. Ele falou, não, mas hoje é sábado, você não pode fazer isto, tal. E houve aquela controvérsia ali com os judeus, questionando por que ele estava sendo curado naquele dia. O que podemos tomar dessa reflexão aqui? Que, como eu disse no início, muitas vezes quando você for curado, há algumas mudanças na sua vida. E nem todos vão entender esta mudança, nem todos vão compreendê-la da melhor maneira possível. Como quando você recebe Jesus na sua vida, no seu coração, isso só tem coisa boa. Você está salvo dos seus pecados, você está liberto dos seus pecados, você tem uma nova vida agora, com novas perspectivas em Cristo Jesus, você tem uma vida eterna garantida, né, na sua fé, no seu coração. Então, você tem Deus ao seu lado, o mundo mudou. Só que nem todos vão, às vezes, te entender. Muitos vão te questionar, muitos vão zombar de você, alguns vão até dizer que você não merecia isso, não. Algumas vezes ouvimos as pessoas se referir a alguém que recebeu Jesus, que quis ser curado, que quis mudar de vida. Alguns se referem, não, mas tal pessoa aprontou, fez isso, cometeu tanta coisa errada, agora foi para a igreja, agora virou crente, agora virou bonzinho. Não é isso. Não, aquela pessoa, muitas vezes, ela determinou na sua vida que ela não queria mais os pecados, que ela não queria viver mais, às vezes, não só os pecados, mas o peso da culpa, da dor, do ressentimento, da amargura, de uma vida desordenada que só trouxe frustrações, decepções, e a pessoa diz, não, quero viver uma nova vida. Mas muitos, às vezes, que não experimentaram também esta nova vida, vão questioná-lo, vão perguntar, por que você quer fazer isso? Né? Você não devia fazer isso, pelo menos não devia fazer isso agora. Alguns jovens que consagram sua vida a Jesus, entregam sua vida para Jesus, não, mas você vai fazer isso agora, deixa para fazer isso no final da sua vida. Né? Não entendem, né, que é uma vida melhor do que o que a pessoa estava vivendo. Então, vão haver questionamentos quando você toma um passo de fé, quando você decide por algo bom, quando você decide por algo certo, correto, quando você se levanta e sai da sua invalidez, da sua paralisia, começa a viver uma nova vida, um novo estilo de vida, vai haver questionamentos. Muitos não vão entender, mas o importante é você focar no que é certo, no que é bom e focar na sua vida. Se alguns podem vir com você nessa nova caminhada, podem te aceitar, amém. Os que não podem, a gente pede a graça de Deus para que um dia também eles entendam e possam caminhar junto conosco, né? Mas o que podemos dizer é que não deixe se perturbar pelas cobranças alheias. Você quer ser curado? Entendeu a importância de ser curado, os benefícios de ser curado, de ser ajudado, de ter uma vida melhor? Amém. Então, com a graça de Deus, receba isso, se levante e vá em frente. As demais coisas, diz a palavra, serão acrescentadas. Deus ajudará também a lidar com cada um, não precisamos ser
mal educados, não precisamos brigar, não precisamos ofender ninguém. Simplesmente é a gente se levantar e caminhar na direção que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? No verso 14 também há uma coisa interessante, que depois Jesus reencontra aquele homem e ele fala, olha, já está curado, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. O texto não deixa claro, nós não conseguimos, vamos dizer assim, descobrir se aquele homem estava paralisado, inválido por algum pecado ou por uma simples circunstância trágica da sua vida, ou mesmo se até ele havia nascido assim. E Jesus disse, olha, mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quando nós chegamos a algum pecado, diz Tiago que o pecado não é simplesmente uma ocasião. Tiago diz que o pecado ele começa nos nossos desejos, muitas vezes vão se desordenando esses desejos, ou seja, queremos alcançar algo, mas de forma errada, algo que não, de uma maneira que não é correta, e esse desejo, então, se de forma errada, ele vai mexendo na nossa mente, no nosso coração, ao ponto que Tiago diz assim, então ele dá a luz ao pecado, e o pecado vai gerar a morte. O que nós estamos dizendo é o seguinte, aquele homem, quando Jesus o perguntou, queres ser curado? Ele ganhou ali uma nova visão, ele ganhou uma nova perspectiva de vida, um novo modo de pensar e deveria continuar nesta caminhada. Quando Jesus disse, olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior, eu penso que, primeiramente, ele não deveria deixar que a sua mente, os seus pensamentos voltassem ao modo quando ele estava ali paralítico. Primeiramente, aquele modo, olha, não tem ninguém que me ajuda, não tem condição, eu não consigo sair dessa. Não, agora ele tinha que ter um novo modo de pensar. Olha, Jesus está comigo, a graça de Deus me ajudou, eu posso ir em frente pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, primeiramente, um novo modo de pensar. E se ele tivesse um novo modo de pensar, com certeza ele não iria voltar a seus erros, seus pecados e, consequentemente, não voltaria àquela vida antiga de paralisia, de invalidez. O Senhor também nos chama a esta atenção, né? Olha, não volte atrás, né? Muitas vezes a gente diz, olha, não volte ao Egito. O povo, quando saiu da terra de Canaã, teve alguns problemas, teve algumas dificuldades na nova caminhada e eles falaram, olha, a gente não devia ter saído do Egito. Nós saímos do Egito para quê? Para enfrentar isso, enfrentar aquilo, morrer aqui no deserto e tal. E eles estavam, primeiramente, né, perdendo a perspectiva da graça de Deus sobre as suas vidas. Então o Senhor nos chama a atenção. Queremos ser curados, podemos ser curados, somos curados pela sua graça. Então mantenhamos essa perspectiva. Não, ao enfrentarmos outros problemas, ao enfrentarmos pessoas que não aceitam muitas vezes a nossa cura, ao enfrentarmos outras dificuldades inerentes até à mesma cura, como eu disse, às vezes aquele homem que vivia de ajudas, agora talvez ele tivesse que enfrentar um trabalho e talvez tivesse com dificuldade em encontrar, poderia até começar a pensar, puxa, acho que era melhor eu ficar lá deitado, né, realmente. Não, e aí começaria a voltar a sua perspectiva, perder a perspectiva da graça, perder a graça e voltar aos seus pecados, principalmente a começar na sua mente, no seu coração. Então, o que Jesus está nos ensinando é, olha, não, caminhe em frente. Às vezes a caminhada cristã também tem suas dificuldades, tem suas lutas, mas em cada luta há também uma possibilidade
e é um momento de Deus manifestar a sua graça. Quando o povo saiu do deserto, um dos primeiros foi ali quando eles chegaram num lugar chamado Piairote, né, que significa beco sem saída. E eles já se desesperaram, o que vamos fazer? Mas Deus fala com Moisés e diz a Moisés: Moisés, aquietai-vos, né? E vede o livramento que o Senhor vai nos dar. Muitas vezes as provas da vida cristã, nós oramos e perguntamos ao Senhor: Senhor, o que devo fazer, o que devo deixar de fazer? E muitas vezes Deus nos orienta nisto ou naquilo. E outras vezes o Senhor simplesmente nos diz: olha, espera e assista, né? Senta aí na arquibancada e assista o que eu vou fazer. Que Deus tem prazer, diz a palavra, em nos ajudar, em nos abençoar. Então, nesta manhã, nesse dia, quero deixar esse desafio com você, né? Aproveite as coisas de Deus. Deus é um Deus que gosta que a gente celebre, e muitas vezes a gente tem dificuldade até com isso. Não que vamos ser irresponsáveis, não vamos refletir sobre as necessidades, o problema, vamos deixar de chorar com os que choram. Não é nada disso. É também celebrarmos, agradecermos ao Senhor, celebrarmos a vida com os demais que estão conosco nesta caminhada. Celebre a vida. Há limitações, há dificuldades, há algumas paralisias. Examine: Senhor, isso aqui não está sendo bom, eu quero ser curado disso, eu quero superar esse problema. Eu acho que às vezes eu vou superar desta maneira, mas Senhor, se às vezes a minha visão está errada, se às vezes eu fico achando que precisa vir um anjo aqui mexer as águas, e às vezes não é só isso, às vezes eu posso simplesmente olhar para o Senhor e ver a sua direção e ver a sua graça de outra maneira, que o Senhor me dirija e opere na minha vida. Eu quero ser curado, Senhor, me ajuda a enfrentar até as consequências desta cura, e que o Senhor possa glorificar a minha vida. O texto diz que aquele homem, então, ele saiu contando. Alguns até acham que não sabe se ele queria denunciar Jesus ou se ele queria falar de Jesus, que foi o Senhor Jesus que o curou. Mas podemos fazer da melhor maneira, contar que Jesus nos curou, que Jesus nos tirou da paralisia, da invalidez, e nossa vida hoje tem um significado, tem um sentido, tem a graça de Deus, e podemos caminhar e levar esta graça a tantos quantos necessitam. Amém? Quero orar com você para a gente encerrar esse momento tão especial. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor veio ao mundo, e diz a tua palavra que havia trevas, mas o Senhor é a nossa luz. Pai, nesta manhã nós rogamos que o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando as nossas vidas. Pai, se há tudo bem, se estamos progredindo, que o Senhor esteja cada vez nos renovando, nos fortalecendo, nos animando, e sendo nós objeto do seu amor, da sua graça, possamos também compartilhar com outros que necessitam desta graça, desse amor, desse cuidado do Senhor. Pai, também rogamos de alguma maneira especial que, se estamos às vezes paralisados, se estamos inválidos, Senhor, seja na nossa vida por algum aspecto negativo que aconteceu, algum trauma, alguma perda, algum sentimento que invadiu o nosso coração, ó Deus, nos tirando as nossas forças, tirando a nossa energia, ó Pai. Nós nesta manhã queremos refletir sobre isso e queremos pedir que o Senhor nos ajude a superar. Queremos ser curados, Senhor, e sermos usados pelo Senhor. O Senhor nos capacitou com dons, com talentos, que o Senhor nos ajude, cada um no seu aspecto, cada um naquilo que o Senhor tem para cada um. O Senhor nos ajude a ver o sentido da nossa vida, sentido não só de recebermos as bênçãos do Senhor,
mas de sermos instrumentos do Senhor, de sermos usados pelo Senhor, de sermos ativos e não paralisados. Pai, abençoa-nos a saber disso, mesmo às vezes reclusos em nossas casas, podemos usar a oração, Senhor, podemos usar às vezes a nossa palavra, um telefone, para abençoar, para dar uma palavra de incentivo, para orar por alguém e de tantas outras maneiras que o Senhor também pode nos capacitar a sermos bênção para tantos outros que estão ao nosso derredor e que também muitas vezes precisam, Senhor, de uma cura, precisam de um livramento, precisam sair, ó Deus, da inatividade, da paralisia que a vida às vezes gerou nesses entes, ó Pai, nesses queridos nossos, mas que o Senhor esteja nos ajudando, ministrando a nossa vida, o nosso coração, e que possamos ser expressão do Senhor. E desta maneira também contar a vários outros que o Senhor nos ajudou, que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos curou, que o Senhor nos salvou e temos uma nova vida para ser vivida debaixo da Tua graça, para ser vivida debaixo do Seu amor. Pai, abençoa esse irmão, esta irmã que está ouvindo agora esta reflexão, esta oração, seja no aspecto pessoal da sua vida, ó Deus, que o Senhor a levante, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga novo sentido à sua vida, Pai. Pode ser às vezes no âmbito profissional, Senhor, às vezes aquele que perdeu o emprego, que às vezes está cansado de procurar um trabalho, que o Senhor o abençoe, Senhor, seja com o trabalho, ou seja com uma perspectiva diferente, de repente ele começar um novo negócio, onde ele tem dons e talentos para isso, Pai. Pai, abençoa aquele casamento, talvez aquele casamento também chegou a um ponto que está paralisado, que não progride mais, que não há mais afeto, não há mais amor. Ó Deus, abençoa este lar, abençoa este casal, abençoa os seus filhos, que o Senhor esteja também ressignificando esse casamento, trazendo uma cura, trazendo um olhar diferente para que possam ser bênção e ser abençoados. Ó Pai, ó Deus, e tantos outros aspectos que nós podemos incluir nesta oração, mas o Senhor conhece a cada um segundo a sua necessidade, o Senhor conhece a cada um, Pai, segundo a dificuldade que pode haver com cada um, e o Senhor tem o poder, a graça e o desejo, Senhor, de nos curar, nos ajudar, nos abençoar, nos levantar e ajudar a caminhar. Pai, sê conosco, Pai, nós agradecemos por esse dia, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que pode ouvir, ó Deus, esta mensagem, que o Senhor ministre diretamente a sua vida, ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dizemos que o amor de Deus, que é infinito, que a graça do Senhor Jesus, que é suficiente para toda necessidade nossa, para toda cura, que a presença do Espírito Santo esteja efetuando isso sobre as nossas vidas, trazendo não só o consolo, mas o poder e o ânimo do Senhor sobre as nossas vidas. Esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todos sempre. Deus abençoe, irmãos, um bom final de dia, uma boa semana sob a graça e o cuidado do Senhor Jesus. Amém. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, tu és bom, bom,
Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, tu és bom, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, e tu és bom, e tu és bom, e tu és bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.